Fala, gente. Vamos fazer rapidinho esse exercício aqui. Da empresa Bolins do Seu Banel, certo? Então, é uma tabela que na primeira coluna tem o código do funcionário, na segunda coluna tem o nome de cada funcionário, certo? A gente terá que preencher essas células aqui, ó. Cargo, salário bruto, bônus, auxílio creche, INSS, vale transporte, salário líquido, certo? E aqui também tem o número de filhos de cada funcionário que a gente vai precisar saber o número de filhos de cada funcionário para dar um valor aqui no auxílio creche, se eu não me engano. Enfim, esse exercício tá totalmente. Tu tem que saber, né? PROC-V. Ele trabalha muito PROC-V. Ele, quer dizer, ele só trabalha PROC-V, né? E cálculo aritmético, enfim. Então, no cargo, como a gente faz o cargo? Aqui tem a tabela base, certo? A tabela das funções de cada funcionário. Então, dentro dessa tabela aqui tem um código dos funcionários, o cargo que esse código é, certo? E o salário de cada cargo. Então, A1 é assessor e tem um salário de 1.500. B1 é escrivão e tem um salário de 780. C2 é porteiro e tem salário de 550. D3 é o código para gerente e tem salário de 2.500, certo? Aqui, o que a gente tem que botar? A gente tem que botar o cargo do funcionário. Então, A1 ele é um assessor, né? Um leigo só escreveria assessor, certo? Mas vocês têm que lembrar, gente, que vocês estão trabalhando numa tabela pequena. Óbvio que aqui dá para ver. Só a gente ver aqui qual é o código e botar aqui. Mas imagina se tivesse centenas de pessoas que você teria que ver o código e botar o cargo dele. Pô, é mais jogo você trabalhar com uma fórmula, certo? Que vai automatizar isso daí para você. Então, eu vou colocar a fórmula. Aqui no caso é a fórmula PROC-V, certo? Primeira coisa que o PROC-V pede é o valor procurado, certo? Então, o que eu estou procurando nessa tabela aqui? O que eu estou procurando é o A1, certo? Eu vou fazer primeiro, eu prefiro primeiro fazer e depois explicar. Eu prefiro, no PROC-V, a didática que eu prefiro é primeiro fazer a, a fórmula e depois explicar com ela já feita. Só que antes eu esqueci de uma coisa, tá, gente? Muito importante, quando vocês forem fazer PROC-V, vocês têm que dar nome à tabela, certo? A tabela que você vai pesquisar, né? Então, eu seleciono a tabela, certo? Aperto com o botão direito, definir nome, tá? Aí, se vocês quiserem mudar o nome aqui, vocês mudam. No caso, eu já gostei desse nome aqui, eu vou lá e dou um OK, certo? Então, igual PROC-V e tá. PROC-V A1, a tabela que eu estou procurando, e 3, tá? Por que A7, ponto e vírgula, funções, ponto e vírgula 3? A7 é o que eu quero procurar dentro de funções. O que é funções? É minha tabela. A7 é o que eu quero procurar dentro de funções, certo? Então, o que está dentro de A7? A1, né? Então eu quero procurar A1 dentro da tabela funções. Estou aqui e achei A1. Depois de eu achar A1, eu vou retornar. O PROC-V faz isso. Ele imprime na tela o que está paralelo a A1 na terceira coluna. Por que terceira coluna? Porque eu botei 3, certo? Então, dá um Enter. 1.500. Ah, pô, se eu colocasse 2 aqui, ponto e vírgula 2, iria dar o certo, né, no caso, né? Que é
o cargo do cara. Se eu coloco ponto e vírgula 3, vai dar o salário do cara, certo? Ele primeiro achou A1, depois ele deu a terceira coluna, que é 1.500. Só que no caso ele não quer a terceira coluna, ele quer a segunda coluna, certo? Então, ponto e vírgula 12, ele quer o cargo de cada funcionário. Depois disso, é só eu abaixar, certo? Eu fazer o preenchimento automático. Olha lá, ele achou B1, achou B1 dentro de funções, retornou a segunda coluna, escrivão, certo? Então, o PROC-V, ele faz uma procura na vertical, certo? Salário bruto, gente. Salário bruto do funcionário. Cadê a tabela salário bruto? Cadê? É essa daqui mesmo, né? Essa mesma é a tabela de salário bruto. Então, igual PROC-V. Ele quer achar o quê? Agora, no caso, tanto faz. Eu posso pegar o cargo, ó. Eu quero achar assessor dentro de funções e retornar a terceira coluna. Também serve, certo? 1.500. Como também serve, ó, eu quero achar A1 dentro de funções e retornar a terceira coluna. Viu? É a mesma coisa, certo? Vou lá e disso. É bônus. Então, agora é o bônus que está nesta tabela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um nome a ela. Seleciono, definir nome. Bônus tá bom, eu dou OK. Certo? Então, PROC-V, abro parênteses. Eu quero que no bônus. Tá, então aqui, como é que funciona? No bônus, a pessoa que tem um salário de 0 a 600, ele tem 3% de bônus. A pessoa que tem salário de 601 a 1.000, 8% de bônus. De 1.001 a 1.300 é 10% de bônus. E assim vai, tá? Então, o que eu quero? Então, o que eu quero procurar é o salário do cara, certo? O salário do cara. Aqui na tabela, o Excel ele tem inteligência de saber que isso daqui são intervalos. Mesmo que não tenha 1.500 aqui, ele vai ver qual intervalo que se encaixa 1.500, que no caso é de 1.301 a 2.000. Então, D7, a tabela, vai retornar a terceira coluna para mim, certo? Que no caso aqui no primeiro vai dar o quê? 12%, certo? Olha lá, que é a mesma coisa, eu vou tirar do real, né? Vou tirar do real aqui, certo? 0,12 é a mesma coisa do que 12%, tá? Só que ele não quer a porcentagem do bônus, ele quer o bônus do cara. Então, no final, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo salário do cara, certo? Entendeu? Ele não quer a porcentagem do bônus, ele quer quanto vai dar o bônus do cara, certo? Então, no final, tem que multiplicar pelo próprio salário do cara, certo? Então, ele tem um bônus de 180. Agora eu vou voltar, né? Para real, moeda. Isso. O que eu vou fazer? Vou descer. Vai fazer tudo, sei lá. Tá vendo? Foi. Agora, o auxílio creche, certo? O auxílio creche é essa tabela aqui. Que eu vou fazer? Eu vou selecionar, definir um nome. Auxílio creche tá bom, vou dar um OK. Então, número de filhos. Quem tem um filho ganha 100 de bônus. Quem tem 2 filhos, 150. 3 filhos, 250. 4 filhos, 300. Então, igual. Aqui ver. O que eu estou procurando? O 3, no caso do primeiro, né? Dentro dessa tabela. E quero que retorne a terceira coluna. Terceira não, aumento. Não tem nem 3 colunas ali. Segunda coluna, certo?
uma coluna, duas colunas, certo? Eu quero que retorne essa segunda coluna. Após ele achar o 3, ele vai retornar a segunda coluna, que vai ser 250. Então, 250, eu vou lá e desço, certo? Faço preenchimento automático. Olha lá. Olha lá, ele achou, nesse caso aqui, ele achou 5 dentro do auxílio creche e retornou a segunda coluna. Então, achou 5 e retornou a segunda coluna, que é 380. INSS, então o INSS é igual ao bônus, tá? Só que a porcentagem muda, mas enfim, é a mesma coisa. Aqui tem os intervalos de 0 a 600, 2%. Se a pessoa ganha de 601 a 1.000, 5%. Se ganha de 1.001 a 1.300, 6%. E assim vai. Antes tem que colocar o nome, né? Então, seleciona, definir nome, e eu coloco um nome. Enfim, gente, pode ser qualquer nome. Meu nome, por exemplo. O nome dessa tabela é Matheus, certo? Então, igual para aqui ver. Então é o salário do cara, né? Então eu quero procurar o salário do cara dentro de. Se eu digitar também vai, tá? Dentro de Matheus. Olha lá, tá vendo que selecionou? E que retorne para mim a terceira coluna. Só que ele quer a porcentagem merecida do cara? Não, ele quer o INSS do cara. Então no final eu tenho que multiplicar pelo próprio salário do cara, certo? Olha lá, então Antônio das Couves tem 120 de INSS, certo? E só fazer o preenchimento automático. Agora é o vale transporte, né? No caso aqui, cadê o vale transporte? O vale transporte não tem o vale transporte. Eles não dão a regra do vale transporte. Então ignore esse vale transporte e vamos fazer o salário líquido, né? O salário líquido do cara, o salário bruto é apenas o que ele ganha sem os descontos. O salário líquido é o quê? É a soma, certo? Do salário bruto mais o bônus. Espera aí, salário bruto, ponto e vírgula, bônus, ponto e vírgula, auxílio creche, ponto e vírgula, INSS. Seria o ponto e vírgula vale transporte, só que ele não. Esse exercício aqui tá faltando a regra do vale transporte aqui, tá? Ignore o vale transporte, certo? Enfim, fecha parênteses. E o primeiro ganha quanto? Ao todo, salário normal junto com os descontos, 2.050, certo? E assim vai você faz o preenchimento automático e que vai somar o salário líquido de todos os funcionários, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa coluna aí, apertar com o botão direito, excluir, certo? E aqui eu vou ter que mudar, porque eu excluí, né, a coluna. Então, ó lá, foi. Então, é isso, gente. É assim que se faz essa tabela aqui, tá? Tamo junto.